silêncio fala. Às vezes ele fala mais alto que qualquer grito. Por 40 anos, o silêncio da nossa cidade contou uma história sobre dois jovens que fugiram para viver um grande amor. Era uma história mais fácil de engolir, boa para os turistas, um romance de cinema com as hortênsias de fundo. Mas a verdade não gosta de ficar quieta para sempre. Ela só espera. E a nossa estava esperando no fundo do Lago Negro. Tudo começou a mudar quando o novo delegado chegou. Caleb, neto do antigo delegado Thompson, que comandou a polícia aqui por uma vida inteira. No começo, vou ser sincero, a gente olhou com desconfiança. Um sujeito de fora com ideias novas carregando o peso de um nome antigo. Ele queria provar seu valor. E eu... Bom, eu só queria terminar meus anos de serviço em paz. Mal sabia eu que a paz em Gramado estava prestes a acabar. Aconteceu numa manhã fria e úmida, daquelas que a cerração desce e parece que o mundo não passa dos pinheiros na beira da estrada. Era para ser só uma dragagem de rotina no Lago Negro, coisa da prefeitura. Eu estava com o Caleb, acompanhando o trabalho. Ele era um homem focado, observava tudo, cada movimento daquela garra de metal remexendo o fundo do lago. Ele me perguntou o que eles procuravam, e eu expliquei que era só a limpeza de sempre. Garrafas, pneu velho, o lixo que o tempo e os turistas deixam para trás. O motor da draga era um som constante e monótono que a gente até se acostuma. Mas, de repente, um som diferente cortou o ar. Um ruído agudo, violento, de metal arranhando metal, que ecoou pela água e fez até os pássaros se calarem. Eu conheço aquele som. Não era som de pedra. Era o som de algo que foi feito para rodar no asfalto, não para dormir no fundo de um lago. O operador da draga, um rapaz chamado Beto, desligou o motor na hora e gritou que tinha batido em algo grande. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado só pela água batendo no casco do barco. Na margem entre as árvores, o pessoal que caminhava parou, e eu ouvi o sussurro, o mesmo que passava de geração em geração na nossa cidade. Será que é o carro? O carro dos pombinhos. Eu olhei para o Caleb. Ele estava parado na beira da água, os olhos fixos naquela água escura do lago, e eu vi um arrepio passar por ele, e não era do frio da serra. Naquele momento, eu acho que nós dois soubemos. Aquela draga não tinha só arranhado um carro velho, tinha cutucado uma ferida que Gramado inteira fingia que já tinha cicatrizado. Eu era só um guri em 85, mas eu me lembro deles. Impossível não lembrar. Liam e Helena. Ele era o nosso herói do futebol. Ela era a Helena. Filha de uma das famílias mais ricas daqui, os Montgomery. O casal perfeito. A gente via eles passando pela Borges de Medeiros no Mustang azul do Liam, e parecia cena de cinema. A noite do baile de formatura na sociedade recreativa foi a última vez. E depois nada. Desapareceram. A investigação oficial, a que o avô do Caleb concluiu, foi que eles pegaram a estrada. Cansaram da cidade pequena, caso encerrado. Mas agora, com um carro no fundo do lago, o caso estava batendo na nossa porta. Nos dias seguintes, o Caleb começou a se mover. Montou um quadro de cortiça na sala dele na delegacia, com uma foto antiga do casal no centro. E nós fomos conversar. As vozes do passado, como eu disse para ele, estavam um pouco enferrujadas, mas ainda falavam. Fomos numa das chocolaterias mais antigas, e a dona Iris, que comanda aquele balcão desde sempre, riu quando o Caleb mencionou a fuga. Ela nos disse que a Helena nunca faria aquilo, que amava demais o pai para dar um desgosto daqueles, mas que o velho Montgomery era um homem controlador, que via a filha como uma posse. Depois, fomos numa oficina lá perto do pórtico. O seu Adelar, um mecânico da velha guarda, nos contou que o carro estava em perfeito estado, e mais, que o velho Montgomery nunca aceitou o namoro. Tinha ameaçado o Liam uma semana antes do sumiço. Eram sempre peças assim, pequenas, mas que não se encaixavam na história oficial. Tarde da noite eu passava pela delegacia e via a luz do Caleb acesa. Ele ficava lá, olhando para aquela foto antiga do avô na parede. Dava para ver a briga dentro dele, a lealdade ao nome da família
e a coceira da dúvida. A sensação de que o avô dele não tinha resolvido um caso, tinha varrido ele para debaixo do tapete, ou, no nosso caso, para dentro do lago. E a dúvida, quando não mata, vira ação. A ação do Caleb foi uma bomba. Ele foi na frente do prefeito e da Câmara de Vereadores e anunciou o que queria: usar verbas municipais para drenar uma parte do Lago Negro. Eu estava no fundo da sala, encostado na parede, e vi o plenário virar um vespeiro. O prefeito, um homem mais preocupado com a imagem da cidade do que com sua alma, gritou sobre o turismo, sobre o Natal Luz, que o lago era nosso cartão postal. Outros vereadores falaram em desperdício de dinheiro, em desenterrar uma história que já tinha sido resolvida. E então o próprio velho Montgomery se levantou. Apoiado numa bengala frágil na aparência, mas com a voz carregada de autoridade, ele mirou no Caleb. Falou que o delegado era novo ali, que não entendia como as coisas funcionavam. Disse que o avô do Caleb, um homem de bom senso, tinha encerrado o caso e que mexer naquilo era um desrespeito à memória da filha dele. E a do próprio avô do Caleb. Eu vi o golpe acertar o Caleb. Mencionar o avô foi um golpe baixo, mas ele não recuou. Ele olhou diretamente para o Montgomery e disse, com uma calma que silenciou a sala, que o trabalho dele não era proteger memórias, mas buscar a verdade. E que se a verdade sobre a filha do Montgomery estava no fundo daquele lago, ele iria encontrá-la. Ele usou a lei, uma brecha sobre novas evidências em casos arquivados, e um carro que não deveria estar lá era uma evidência bem grande. E foi assim que ele conseguiu. Na marra, Gramado rachou no meio. Amigos pararam de se falar. O nome do Caleb estava na boca de todo mundo. Ele tinha forçado a cidade a se olhar no espelho. A drenagem começou numa segunda-feira de serração baixa. O barulho daquelas bombas era ensurdecedor, um gemido mecânico que parecia vir das entranhas da terra. E o cheiro de lodo de pinheiro em decomposição de tempo parado. Todos os dias o povo ia para a margem. Eu ficava lá, ajudando a manter a ordem, mas na verdade eu estava observando os rostos. Eu via a antiga melhor amiga da Helena, hoje dona de pousada, chorando em silêncio. Via o ex-rival do Liam no futebol, agora um homem de negócios, com uma expressão dura. Cada um ali tinha uma peça do quebra-cabeça na memória. E todos esperavam com medo e curiosidade para ver o que o lago ia cuspir de volta. A linha da água baixava lentamente, revelando um cemitério de objetos perdidos. E então, numa manhã cinzenta, quando a névoa pairava sobre a lama exposta, um dos operadores da bomba gritou. E todos nós vimos. Uma forma escura e angular começou a emergir. Primeiro, um contorno. Depois, o brilho opaco do metal sob uma camada de lodo. Era o teto de um carro, um Ford Mustang, azul. O silêncio na margem era absoluto. Eu estava ao lado do Caleb, a lama quase nos joelhos. Ele não demonstrou triunfo, apenas um peso enorme. O segredo não era mais um sussurro. Era uma carcaça de metal enferrujado, exposta para toda a cidade ver. Tirar o carro dali foi um trabalho pesado, quase uma cerimônia fúnebre. A perícia veio de Porto Alegre. A primeira notícia veio rápido, a que todo mundo já esperava. 2 corpos, ou o que restou deles. Eram eles. Mas foi a segunda notícia que fez meu estômago gelar. O perito-chefe nos mostrou as marcas na traseira do carro. O carro não tinha caído. Tinha sido empurrado. E com força. Mas a verdade mesmo, a que importava, não estava no metal amassado. Estava dentro de uma pequena caixa de plástico no porta-luvas, que milagrosamente tinha se mantido selada. O diário da Helena. Naquela noite, na delegacia, o silêncio era quebrado apenas pelo virar das páginas frágeis e amareladas. O Caleb, de luvas, leu em voz alta a última anotação. A caligrafia elegante da menina contava que ela não ia fugir. Ela estava grávida. E naquela noite, depois do baile, ela ia contar ao pai. Contar que ia ter o bebê e se casar com o Liam. E ali estava. A verdade toda. Não houve fuga. Houve uma confrontação. Helena, grávida, foi contar ao pai. E o pai, o velho Montgomery,
obcecado com o nome da família, surtou. A briga aconteceu ali mesmo, na beira do lago, uma discussão, um empurrão e o silêncio. Um silêncio comprado com o poder de quem era dono de metade da cidade. Um silêncio que o avô do Caleb, por fraqueza ou por medo, aceitou. No dia seguinte, eu levei o Caleb até a mansão dos Montgomery. Fiquei no carro, esperando. Não foi uma visita longa. Quando ele voltou, 1 hora depois, o rosto dele dizia tudo. O velho tinha confessado, sem remorso, com a arrogância de quem ainda acreditava ter feito o que era preciso para consertar o erro da filha. A notícia correu por Gramado mais rápido que fofoca de turista. E pela primeira vez, o silêncio da cidade foi de vergonha. As mesmas pessoas que acusaram o Caleb agora não conseguiam encará-lo. Todos nós, de certa forma, éramos cúmplices daquela mentira por aceitarmos o silêncio por tanto tempo. O funeral deles foi num dia de sol, 40 anos atrasado. O cemitério da cidade nunca esteve tão cheio. E o silêncio era um silêncio diferente, de luto de verdade, de respeito. Hoje o Lago Negro está cheio de novo. Os pedalinhos de cisne voltaram. Os turistas tiram as mesmas fotos. A vida segue. Mas algo mudou. O ar parece mais leve. Às vezes o Caleb vai até a margem sozinho. Eu o vejo de longe. Ele não limpou só um caso arquivado. Ele limpou a alma desse lugar. Dizem que o tempo cura tudo. Eu não sei. Acho que algumas coisas não curam. Elas só ficam lá, no fundo, esperando que alguém tenha a coragem de trazer para a luz. E o Caleb, ele teve essa coragem. Ele nos forçou a ouvir a verdade que o nosso silêncio tentou abafar por tempo demais. E agora talvez a gente possa ter um pouco de serenidade de verdade.